Boa tarde, meus amigos. Muita alegria a gente poder estar junto de novo para ouvir o Evangelho de Jesus. Já estamos no capítulo 10 do nosso livro, que estudamos em sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo. Já foi iniciado, na verdade, na outra semana, e agora eu vou falar a parte final do capítulo. Mas, sempre como eu gosto de fazer, vou reler o início para saber do que a gente está falando, da onde que veio, né, os comentários que nós vamos fazer. Então, a citação do Evangelho de Mateus fala assim, o título se chama Perdoai para que Deus vos perdoe, porque o título do capítulo eu esqueci de citar, é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Essa palavra misericordiosos se refere àqueles que têm misericórdia, ou seja, piedade para com quem cometeu faltas. Ou seja, vamos falar sobre o perdão neste capítulo. Então, das palavras aqui de Mateus, do Evangelho de Mateus, nós vamos ler. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, esses são os dizeres de Jesus sobre esse tema, né? Então, como eu falei, se trata sobre o perdão. E este item, os itens que eu vou abordar, são dos itens 14 a 20 do nosso capítulo. É na parte já de instrução dos espíritos, instruções dos espíritos, que Allan Kardec coloca no fim do capítulo as mensagens recebidas através dos médiuns, que tem este conteúdo, que trata sobre esse tema. Então ele coloca no final do capítulo, e esses espíritos evoluídos que colaboraram com Kardec na época da codificação, dão ensinamentos, comentam esses trechos de maneira que ampliam o nosso entendimento e reforçam também esses conhecimentos. Então no item 14, que é o primeiro item aqui da nossa lista, o Espírito Simeão recorda essa pergunta de Pedro a Jesus: quantas vezes perdoarei a meu irmão? E a resposta do mestre: perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Numa maneira de dizer, perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes como ela te for feita. Então a recomendação de Jesus para nós: vai perdoando. Não vamos ficar fazendo conta, não é? Quantas vezes acontecer alguma coisa, a gente tem que perdoar. Quando a gente fala assim de perdão, às vezes a gente pode pensar que é só para grandes ofensas, para grandes problemas. A gente que convive aqui no mundo, né, pouco adiantado ainda na escala evolutiva, a gente sabe que existem coisas muito graves, muito crimes hediondos, traições, roubos, coisas muito graves mesmo. E a gente pensa que o perdão é só para esses casos, não é? Mas, na verdade, nós temos que perdoar diariamente aqueles que convivem com a gente. Por quê? Porque nós somos todos imperfeitos. Não só aqueles que convivem conosco, a gente também, não é? Então, na nossa convivência, aparecem inúmeras situações desagradáveis. É alguém que falou alguma coisa que a gente não gostou, é alguém que não sabe ser simpático, outro que é muito ríspido, outro que desrespeitou no trânsito. E assim a gente é convidado diariamente a exercitar esse perdão, vamos dizer assim, né? Essa indulgência, deixar para lá as faltas alheias. E o Evangelho nos fala que nós precisamos fazer isso, por quê? Porque nós também temos as nossas falhas. O nosso orgulho às vezes faz a gente esquecer disso. Aí a gente aponta com facilidade as faltas dos outros. Mas quando a gente lembra que a gente também faz, às vezes sem perceber, às vezes até querendo corrigir o erro, mas a gente incorre de novo nele. Então a gente precisa também de misericórdia
para as nossas faltas. Não só dos nossos companheiros de evolução, o nosso próximo que caminha com a gente, mas de Deus mesmo. Então, se a gente se coloca numa sintonia de perdão, que é essa da gente perdoar os outros, da gente ter um olhar mais, né, de indulgência para com as faltas alheias, a gente automaticamente também atrai esse tipo de conduta para nós. Por quê? Porque Deus não é um Senhor que está lá em cima da nuvem anotando num caderninho o que a gente está fazendo aqui ou não e tomando conta. Mas Ele tem as suas leis. Tem a lei de retorno, né? A lei de ação e reação, a lei de sintonia. Então, automaticamente, a gente colhe aquilo que a gente planta. Se a gente está semeando o perdão, a compreensão, a caridade até, porque a gente perdoar é uma forma de caridade espiritual, né? A gente se suportar uns aos outros, se a gente está nessa sintonia, é isso que a gente vai receber para nós também. Então, o Espírito diz assim: perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até no vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá, perdoai que o Senhor vos perdoará, abaixai-vos que o Senhor vos elevará, humilhai-vos que o Senhor fará, vos assenteie à sua direita. Então veja, a gente vai receber de Deus, não é? Ele está falando aqui que o Senhor nos levantará. A gente não tem nada com o nosso próximo. O nosso próximo, coitado, está tentando evoluir tanto quanto a gente, não é? Está cometendo os erros porque ainda não sabe fazer melhor. O que a gente tem é o nosso relacionamento com Deus, não é? É de Deus que a gente vai esperar ajuda, é para Deus que a gente tem que oferecer os nossos esforços, não é? Então ele continua assim: ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos, às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Eu pensei esse trecho aqui que eu achei muito interessante isso, que isso tornará invulnerável a criatura aos ataques, aos maus procedimentos, às injúrias, por causa disso, por causa da sintonia que a gente se põe, não é? Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Então, se o nosso perdão é difícil, mais mérito a gente vai ter se a gente se empenhar nesse esforço e conseguir perdoar, não é? Pouco mérito tem uma coisa que é bem simples. Então, quando alguma coisa nos advém mais graves, primeiro que a gente tem que entender que não há injustiças, né? De alguma forma aquilo veio para nós porque a gente não tinha sintonia, o compromisso com aquele tipo de atitude. Mas a gente se esforçando ainda assim no perdão, confiando em Deus, confiando na sua justiça, nas suas leis, mais méritos, mais evolução a gente vai conquistar. Temos uma outra mensagem, né, no item 15, do apóstolo Paulo, que diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Ó, mais uma vez, né? Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Então vejam como Paulo, né, que é um espírito bastante evoluído, nos dá essa recomendação, para a gente lembrar que o que a gente faz, a gente recebe. Se a gente é duro com o nosso próximo, é assim que a gente vai ser tratado. Por quê, gente? Porque Deus é que está no comando, não é a gente. Nós não temos o direito de cobrar do nosso irmão, porque Deus que sabe a medida certa, Deus sabe os atenuantes que existem na situação e também os comprometimentos. Então Deus é justo no seu julgamento e também naquilo que vai advir daquele acontecimento, mas nós não temos a visão completa.
A gente não tem o dever de corrigir o nosso próximo, não cabe a nós. Nós estamos aqui na companhia, né, dos nossos irmãos. O que a gente vê de errado no irmão serve para a gente falar assim: não devo agir dessa maneira. É isso que a gente tem que fazer. E não pensar, eu vou corrigir ele. Isso não, a gente não tem esse dever e muito menos esse direito. Deus não nos dá esse direito da gente fazer justiça pelas próprias mãos. A justiça provém unicamente de Deus e da sua lei, chamada lei de amor, justiça e caridade. Porque a justiça é feita juntamente com o amor e com a caridade, que é essa caridade aqui da indulgência, de ter os atenuantes ou não, uma coisa que só Deus pode julgar, não é? Então, quando a gente se coloca a querer fazer justiça pelas nossas próprias mãos, a gente está cometendo vamos dizer, a gente não está confiando em Deus, estamos cometendo um erro e vamos pagar por ele. Como que a gente paga por ele? Perdendo a nossa paz. Não é aquele que busca a vingança, aquele que deseja o mal, se põe numa sintonia negativa, quando a gente fica reverberando o que aconteceu, a gente fica com aqueles diálogos, eu devia ter feito isso, eu devia ter falado aquilo, da próxima vez eu vou responder assim. A gente já está, vamos dizer, pode ser que a outra pessoa já esteja arrependida, já esteja em uma outra sintonia, já esteja buscando a reparação, e a gente ainda está preso nessa amargura. Então Deus não nos dá nem esse direito e nem esse dever de corrigir os nossos irmãos. Deus é que cuida de cada um de nós. Mais um trechinho da mensagem dos nossos bons espíritos aqui. Ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Há, porém, duas maneiras bem diferentes. Esse ainda é o Espírito Paulo, o apóstolo Paulo falando. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o seu mal, comentando que ele tem o que merece. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Vejam, que só os espíritos evoluídos já conseguem fazer isso. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. E nós estamos aqui na esfera, né, evolutiva, no plano material, buscando a nossa melhoria. Então, a gente procurar exercitar o perdão com as pequenas coisas e, quando precisar, nas grandes causas, é o nosso impulso de evolução. Para sairmos dessa baixeza inferior, como ele fala, né? Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, no item 16, o Espírito José diz na mensagem intitulada A Indulgência. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. Então aqui ele fala sobre a gente ver os defeitos dos outros, né? E claro que não é errado a gente ver os erros. Seria até, vamos dizer, uma tolice, uma infantilidade, uma falta de evolução. Os espíritos evoluídos não passam convivendo sem ver o que está de errado, não é? E o próprio Mestre Jesus, quando ele foi chamado, que estava querendo apedrejar aquela mulher adúltera, ele sabia que ela tinha cometido um erro, não é? Então ele não falou, não, tá tudo bem, aqui são só flores, tudo cor-de-rosa, não é assim. Quando existem os erros, existem as coisas que não estão coerentes com as leis de Deus, é necessário que nós enxerguemos isso, não é? Porque senão a gente não se torna instrumento de Deus, a gente vai ser enganado, a gente pode até repetir aquele erro. Então é necessário a gente ver o erro, porém a gente tem que ter sempre a caridade de não evidenciá-los, ou só utilizar aquele conhecimento que a gente está percebendo, se for para promover o bem. Então eu lembro daquela passagem do livro de André Luiz, Nosso Lar,
que o André Luiz, que ainda era recém-chegado na cidade, não estava ainda assim tão adaptado lá com os serviços, uma vez ele viu fora da cidade um espírito querendo entrar, pedindo, né, que fosse acolhido em nosso lar, e ele vai falar lá com o sentinela do portão que cuidava lá, e ele fala: não, André, nós não podemos deixar ela entrar, porque ele via naquele espírito feminino vários pontos negativos, ela é um espírito bem comprometido, e ele fala: se eu deixar ela entrar, ela vai perturbar todo o nosso trabalho aqui, vai ser ela ainda não está pronta para ser socorrida. Então o André Luiz naquele momento não conseguiu ver os erros, a verdadeira intenção, como ela clamava por auxílio, pedia para entrar. Ele viu ali uma irmã necessitada, que sem dúvida era. Porém, um espírito mais treinado para essa função conseguiu ver um pouquinho mais, né, que a verdadeira intenção dela é que ela não estava pronta para ser acolhida naquele momento. Então, eu só estou citando isso para a gente ver que a gente ver o erro não está errado. O que a gente vai fazer com essa informação não é? Se a gente vai julgar, se a gente vai recriminar, maltratar, ou simplesmente ter a piedade e esperar a evolução de cada um. Então, nas últimas mensagens desse capítulo, os Espíritos respondem algumas perguntas sobre esse assunto. Se deve notar ou divulgar as imperfeições dos outros? E a resposta é: tudo depende da intenção. Não podia ser de outra forma, né? Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. O erro é fazer essa observação em prejuízo do próximo. O mal alheio só deve ser divulgado quando ele pode prejudicar outras pessoas. Nesse caso, deve-se preferir fazer o bem ao maior número de pessoas, revelando o erro e assim prejudicando quem o faz. Mas só nesse caso, né? Então vamos lembrar que Jesus nos ensinou sobre o perdão de várias maneiras. Por quê? Porque isso é um ensinamento assim importante para nós, no nosso grau evolutivo ainda. Então ele falou com essas palavras que eu li do Evangelho de Mateus, ele falou por parábolas, a parábola do credor incompassivo, ele exemplificou para a gente na cruz, né? Que ele falou: Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. E Emmanuel, o espírito mentor de Chico Xavier, ele tem um livro chamado Fonte Viva, e no capítulo 38 tem uma mensagem muito bonita que comenta exatamente sobre essa frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E diz assim, vou ler só uns trechos, porque o nosso tempinho aqui é curto para falar de tanto assunto, gente, mas como o Rogério falou, vamos estudar esse capítulo, que ele é muito rico e muito importante para nós, né? Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou mobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Muita paz a todos.